RTV Notícias. Oferecimento Unimed. Cuidar de você, esse é o plano. E Uniaselv. Hoje é dia 13 de outubro, agora meio-dia, 3 minutos. Hoje é quinta-feira, dia de tempo instável em Criciúma, no sul do estado, e assim com esse clima, mudança no clima que nós estamos entrando no ar com a edição de hoje do RTV Notícias. A partir de agora, por 45 minutos, muitas informações locais para você. E nós começamos conferindo alguns dos destaques da edição de hoje. Santa Catarina apresenta o melhor setembro da série histórica em relação ao número de homicídios. Tigre volta hoje aos trabalhos com a missão de sair do Z4. Município de Criciúma arrecada 374 milhões de reais no primeiro semestre de 2019. Valor arrecadado gerou receita 9,35% maior do que o mesmo período de 2018. Bairro da Juventude está com inscrições abertas para cursos gratuitos de aprendizagem. Com essas e outras informações, está no ar a edição de hoje do seu RTV Notícias. Programa que começa com a presença do Ney Lopes circulando por aí, trazendo muitas informações. Sempre é um grande prazer diariamente estar aqui ao seu lado e junto com os nossos telespectadores, que não são poucos, né? Não são poucos, trazendo muitas informações aqui. A gente está atingindo aí um público muito grande aí nos 25 municípios aí da região da Grande Criciúma. Eu costumo dizer o seguinte, a região metropolitana de Criciúma, né? Por que está demorando tanto esse projeto da Câmara dos Deputados, né, em eleger Criciúma como uma região metropolitana? Afinal de contas, é o seguinte, hoje nós somos 220 mil habitantes e está tudo emendado, né, querido? Está emendado com a Içara, emendado ali com Nova Veneza, ali com Caravaggio, com Forquilhinha, com Siderópolis. Né? Então já somos quase 660 mil habitantes aqui nessa grande sul de Santa Catarina, na grande região da Grande Criciúma. Olha, gente, e basta tu sair como sair hoje, 7h30 da manhã, e tu já pega um congestionamento muito grande, né? Criciúma já sendo congestionamento. Então isso aí realmente está na hora, os nossos deputados aqui vão eleger e fazer a nossa região metropolitana. Já existe, né? Só não está no papel. Falta aprovar o projeto, porque sendo região metropolitana, existe uma série de programas, projetos, por exemplo, transporte. Se for região metropolitana, dá para criar um processo único de transporte coletivo, entende? Essas vantagens que o cidadão tem, né? Falta eles fazerem isso. Olha, João Paulo, e isso aí. Mas, João Paulo, amanhecemos realmente numa quinta-feira chuvosa. Saímos ontem de uma temperatura de 41 graus, né? E hoje já está uma temperatura amena, gostosa, uma chuvinha, e eu acho que os nossos agricultores estão merecendo, né, dar uma olhadinha aí na terra, para poder dar um ênfase nas suas produções. Mas ontem eu acho que o Brasil parou, né? O Brasil parou ontem em frente à televisão para ver aquele jogaço, né, de bola entre Flamengo e Grêmio, e me chamou a atenção nesse vídeo aí. Coloca aí, o Frei.
eu acho que não adiantou a missa, não. Acho que o padre era colorado. Né? Acho que o padre era colorado. Eu acho que o padre era colorado. Essa missa, eu acredito que foi ontem na capela do Grêmio, na arena do Grêmio, né? Antes do jogo, mas não houve efeito. O Grêmio acabou só empatando com o Flamengo e vão decidir no Rio de Janeiro, na próxima semana, quem vai para as finais da Copa Libertadores da América. E é impressionante como tem gente aqui de Criciúma, por exemplo, que num jogo como ontem foi para ver o jogo, né? Nossa, impressionante. Olha, muitos criciumenses, muitos caras de Criciúma saíram ontem em caravana. Voltaram tristes, né? Mas faz parte do show. Faz parte. Por hoje é só, a gente volta amanhã, de fora do estúdio, mas... circulando por aí. Circulando por aí, sempre. Ney Lopes circulando por aí, trazendo sempre as informações, as últimas notícias de bastidores, os vídeos, as curiosidades, as notícias, muitas vezes nos furando aqui, trazendo informação que a gente ainda não tem na página de política, de economia, ou mesmo na do esporte, como outro dia trouxe aqui algumas informações o Ney. Que junto conosco agora assiste a matéria do Vinícius sobre a arrecadação em Criciúma. O governo arrecadou mais, cresceu quase 10%. Uma empresa hoje crescer nesse índice é um excelente índice, né? Estamos num momento de crise e o governo arrecadou mais. Para isso tem uma série de fatores que contribuem, né? A economia aquecendo ajuda, mas aí tem também campanhas de arrecadação, tem tudo isso, né? Vamos ver a matéria do Vinícius. João Paulo Messer, na análise trimestral realizada pelo Observatório Social de Criciúma, por meio dos números divulgados pela própria Prefeitura Municipal, a cidade arrecadou 374 milhões no primeiro semestre de 2019, gerando uma receita de 9,35% maior do que 2018. Dentre as principais receitas que entraram para o município estão alguns impostos que tiveram um aumento significativo. As receitas oriundas do imposto sobre os veículos automotores, o IPVA, aumentaram em 17,59% em relação ao ano anterior. O faturamento com o imposto sobre os veículos foi de 15 milhões e 400 mil reais. Além disso, a arrecadação com o IPTU cresceu 9,13%. Já o imposto sobre o serviço, o ISS, recolhido pelos municípios em quase todas as operações envolvendo os serviços, arrecadou em média de 32 milhões contra 28 milhões do ano passado. Foi um aumento de 12,13%. Obrigado ao Vinícius trazendo essa informação, esses números da economia, esses dados da economia aqui do estado, aqui do município de Criciúma. E a gente tem esses dados de economia, a movimentação econômica na região. A gente vê que nem todos os municípios catarinenses atingiram esses índices de crescimento, nem todos têm esses mesmos dados. Já que a gente falou de números positivos, vamos falar agora de um outro número positivo, esse na arrecadação. Mas nós temos aqui em Criciúma também, e isso me parece estar cada vez mais saltando aos olhos do cidadão, no noticiário é que a gente acompanha isso, os números da violência em Criciúma têm sido melhores, ou seja, tem diminuído o número de ocorrências, como, por exemplo, a série histórica dos homicídios aqui na nossa região. A Vanessa Amando nos fala mais sobre essa informação. Diga aí, Vanessa. João Paulo Messer, vamos falar sobre os homicídios em Santa Catarina, mas por incrível que pareça, dessa vez será de forma positiva. É que o estado registrou mais um mês positivo em relação ao combate à criminalidade. Depois de apresentar queda nos números dos principais crimes, como homicídios, latrocínios, roubos e furtos, nos primeiros 9 meses deste ano, comparado ao mesmo período do ano passado, o Colegiado Superior da Segurança Pública e Perícia Oficial divulgou um novo resultado histórico específico para setembro. Foram registrados 42 homicídios no último mês, a melhor marca da série histórica de 2008 até 2019 para o mês de setembro. O número deste ano superou 2009 e 2014, apontados até então como as melhores marcas, com 44 casos em 2009 e 48 casos em 2014. Conforme o presidente do colegiado e comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Araújo Gomes, a redução dos números é uma tendência
tendência esperada de acordo com o planejamento adotado pelo governo do estado há pouco mais de um ano. Segundo ele, a presença mais proativa da polícia nas ruas, especialmente nas comunidades consideradas mais violentas, resultou na apreensão de armas e na prisão de lideranças e de criminosos reincidentes, o que refletiu nas estatísticas. O trabalho em conjunto com a Polícia Civil, intensificando a investigação criminal, também tem contribuído para melhorar os números relacionados à segurança aqui no estado. Temos um trabalho de polícia civil e militar muito bom aqui na nossa região. Tem uma agregação de forças que contribuem para essas instituições do estado para melhorar a questão segurança. Vamos agora às informações do Criciúma no nosso giro de abertura do RTV Notícias. O Matheus Mastella também comparece, trazendo as últimas informações do Criciúma. Diga aí, Mastella. João Paulo Messego, o Criciúma Esporte Clube se reapresenta na tarde de hoje após o empate na terça contra a equipe do Vila Nova pelo placar de 1-1. O resultado foi bom para o Criciúma Esporte Clube, que acabou segurando o Vila, pelo menos não deixa o rival distanciar. Ficou aquele gostinho de quer mais, mas a equipe do Tigre, quem sabe, garanta sua permanência na Série B em 2020 com o futebol que tem apresentado contra o Botafogo e também contra a equipe do Vila Nova. A princípio não perdeu ninguém. Todo mundo à disposição. Roberto Cavalo vai ter o time completo e provavelmente deverá repetir a equipe diante do Brasil de Pelotas na terça-feira aqui no estádio Heriberto Wilson. Daqui a pouco no Sport Show, mais detalhes para a gente falar do Criciúma Esporte Clube. Como eu já disse ontem, não deve contratar mais ninguém, mas é claro que daqui a pouco no Sport Show vamos tentar entender por que o Criciúma melhorou. Com Gilson Kleiner não deu certo, com o Vaguinho também não, e com o Roberto Cavalo Wilson, o Criciúma está numa crescente no futebol, que provavelmente deverá deixar o time na Série B em 2020. Legal, valeu, obrigado, Matheus Mastella, trazendo aqui as informações do esporte. Daqui a pouco no RTV Sport Show, que veio logo na sequência, por volta de 12h45, 12h50, a gente tem o RTV Sport Show com o Paulo Coutinho, Matheus Mastella e os seus convidados todos os dias aqui na programação da RTV. Depois do intervalo, a gente vai falar de economia, mais pontualmente no setor de transportes, o Porto Seco em Criciúma, os avanços e a expectativa que há. Agora você fica com a previsão do tempo. Estamos de volta com o nosso RTV Notícias. Eu já estou recebendo aqui no estúdio o presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística do Sul de Santa Catarina, o Lorisvaldo Pilco. Obrigado por estar aqui conosco. Boa tarde, Pilco. Boa tarde, João. Boa tarde a todos os seus telespectadores. Em nome dos transportadores, em nome do CETRANSC, nós estamos à disposição para aqueles esclarecimentos que julgarem interessantes para a cidade, para o nosso cidadão. Hoje a gente vai falar mais pontualmente do Porto Seco, que é uma ferramenta muito importante para o setor de transportes aqui da nossa região. Só uma curiosidade, o CETRANSC abrange toda essa região extremo sul do estado ou só a região de Criciúma? O CETRANSC cobre 26 municípios do sul do estado, mostrando assim, regionalmente, é do Morro da Fumaça até Passo de Torres, inclusive Lauro Miller, Orleans, né? Perfeito, perfeito. Mas já não atinge Jaguaruna. Jaguaruna já é uma base de Tubarão. Tubarão, certo. Nós teremos uma audiência pública promovida pela Câmara de Vereadores de Criciúma para discutir a questão do Porto Seco. A nossa reportagem conversou com o vereador Salésio Lima, que é um dos autores, proponentes dessa audiência pública. Ele explica melhor como vai ser, o que significa essa atividade, essa audiência pública no projeto de implementação, de fato, do Porto Seco com todos os seus equipamentos necessários.
Nós, da Comissão de Obras da Câmara de Vereadores de Criciúma, composta pelos vereadores Salásio Lima, o vereador Dailton Feuser, o vereador Edson Luiz do Nascimento e o vereador Ademir, nós estamos em conjunto com todos os 17 vereadores propondo uma audiência para o dia 25, agora, de outubro, às 19 horas, no auditório do SESC Senat. Essa audiência vai tratar sobre aquela área do Porto Seco, tanto a entrada como também a pavimentação daquelas ruas ali que estão com dificuldade das empresas se instalarem ali. Então fica aqui o nosso convite a todas as pessoas interessadas a participar dessa audiência no dia 25 às 19 horas, lá no auditório do SESC Senat. Estão todos convidados, estarão lá sendo convidados os deputados federais, estaduais, prefeitos, vereadores. Então todos aqueles que se interessarem por essa causa estão convidados para estar lá no dia 25 às 19 horas no auditório do SESC Senat. Pilco, bom, aí ouvimos o vereador Salásio Lima explicando exatamente como acontece essa audiência pública. Com o Pilco eu quero trabalhar um pouco mais. Pilco, como é que o nosso telespectador pode entender? Qual é a importância do Porto Seco? João, vindo para cá, para a gente fazer a matéria, eu vinha raciocinando sobre isso. O que acontece? Por que nós temos o CETRANSC, o projeto Porto Seco tem apoio da SIC, tem apoio dos demais sindicatos patronais, tem apoio do sindicato laboral e não consegue um apoio do poder público municipal? Não tem como a gente entender, por mais que a gente reflita, a gente não consegue entender por que o município não dá esse impulso inicial que o projeto precisa. É verdade que a classe patronal, os proprietários de terrenos, dão a sua contribuição. O que a gente está precisando no momento é um impulso inicial. E da importância, né, do que o senhor perguntou, da importância. O projeto Porto Seco ele é importantíssimo para os transportadores, mas acredito que tem o mesmo grau de valor, de importância para o município, para a cidade. Porque se fala tanto, né, nos últimos anos em mobilidade urbana. Eu participei de alguns seminários, inclusive um em Criciúma, e foi feito lá no auditório da SIC. Se falou muito em mobilidade urbana, isso já faz uns 4, 5 anos, mas até hoje não se viu uma ação, uma atitude no sentido da mobilidade urbana. Nós, há 20 anos atrás, 25 anos atrás, na verdade, quando iniciamos esse projeto, pensamos muito no transportador, mas pensamos muito também na mobilidade na cidade. Porque hoje, o movimento de caminhões, porque o caminhão é um veículo pesado, lento, e ele atrapalha muito a mobilidade urbana, muito mesmo. Mas é um mal necessário, não tem como fugir disso. Mas hoje nós temos na cidade caminhões que vêm do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Porto Alegre, de Itajaí, de todas as cidades brasileiras, fazer suas entregas aqui nos atacados, nos supermercados, nas indústrias de forma geral. E eles, depois de descarregar, ficam procurando na cidade, girando, rodando de um lado para outro, isso prejudicando o trânsito pela sua lentidão natural. E com o projeto Porto Seco, ele acontecendo, ele vai ajudar muito nesse sentido, porque concentraríamos lá os caminhões e as cargas. De lá seria um ponto que ele iria procurar a sua carga de retorno à sua origem. Então, deixaria de rodar pela cidade. Além de ajudar muito a mobilidade urbana, ele também, João, vai economizar muito na infraestrutura das rodovias do município. Porque um caminhão pesado, em qualquer asfalto dele danifica, em qualquer rua ele prejudica aquela tubulação, aqueles canos de energia, de água, qualquer coisa que tenha embaixo do asfalto, aquela infraestrutura. Com o tempo ele vai danificando, gera uma despesa monstruosa para o município. Evitando isso, é claro que toda essa pavimentação vai ter uma durabilidade muito maior. Então, a importância para os transportadores existe, muito grande, mas existe também para o poder público municipal. O cidadão como um todo, né? Isso. O que precisa ser feito o que falta ser feito no Porto
Porto Seco. A grande dificuldade, João, do nosso projeto sempre foi o custo muito alto da pavimentação. As ruas estão abertas, claro que com o tempo o mato já fechou alguma coisa, mas não é difícil de recuperar isso, mas a grande dificuldade foi a recuperação. Às vezes os nossos prefeitos dizem que nós temos que construir primeiro para depois o município ajudar. Ninguém vai se instalar ou construir numa área que não tem o mínimo de infraestrutura. Pensando em uma promessa do poder público. Ninguém vai. Porque depois, se não sai, o senhor fica com a sua obra e o seu caminhão enterrado no barro. Às vezes, o próprio prefeito diz que vamos fazer lá um saibro, vocês põem um saibro que vai ajudar, depois vamos ver. Só que sabe que se chover 2, 3 dias com um caminhão passando em cima de seixo, ele vai ficar enterrado. Não tem como sobreviver a isso. Então, por isso que é importante a base. Hoje nós temos também, João, como talvez mais importante do que a pavimentação em si, é o acesso à entrada do Porto Seco, um dos acessos, que dá acesso hoje ao SESC Senat, que já está asfaltado, que já teve uma morte de um casal lá, infelizmente, um casalzinho, e tivemos 4, 5 acidentes de veículos com funcionários do SESC Senat. Infelizmente, esses do SESC Senat sem registro de morte, só danos materiais. Em função de não ter, ali é o anel viário, não tem uma rótula e não tem acostamento. Então, para fazer uma rótula, tecnicamente é dito que não há condição. Teria que haver um rebaixamento da pista naquele ponto. E esse rebaixamento, no nosso entendimento, não é do município, não é difícil do município fazer, porque ali, aquele trecho do anel viário, ele é municipalizado. Então, cabe ao município fazer esse projeto. Nós, o CETRANS, que pagamos um engenheiro do Estado para fazer um projeto da rótula, ele fez, nos custou R$6.000, apresentamos ao município, chamamos o proprietário da terra ao lado e ele concorda em ceder a terra para que faça uma rótula bem feita. Até agora não recebemos o apoio do município, mas também sabemos que uma rótula ali sem um rebaixamento pelo menos de uns 2 metros da pista, não é 2 metros de extensão, é diminuir a altura, para melhorar a visibilidade de quem vem da Içara no sentido quartel e quem vai do quartel no sentido Içara. Se não houver esse rebaixamento de pista, o perigo de acidente ali é muito grande, João. E essa audiência pública ela pode contribuir com isso, para fazer andar para o governo. É uma grande esperança nossa. Os vereadores e a Câmara e a Comissão de Vereadores têm abraçado a causa. Nós temos outros contatos que estão auxiliando. Nós temos os proprietários de terrenos, que são 48 proprietários, e mais o CETRANS, que tem algumas unidades à venda, e quem está disposto a vendê-las e investir na pavimentação. Não consegue vender porque o projeto caiu no descrédito, né? E dói muito, João, para nós. Talvez isso não seja de conhecimento, mas já vieram aqui 2 cidades do estado do Espírito Santo, 2 do litoral paulista, uma do interior de São Paulo, São José do Rio Preto, e uma de Minas Gerais. Já há muito tempo copiaram o nosso projeto, pegaram as informações, o Estado e município ajudou, segundo informações deles, mandaram um convite para nós irmos à inauguração e o nosso continua está no chão, por falta de apoio do poder público. Muito obrigado, Pilco, pela presença aqui conosco. Obrigado, uma boa tarde. Nós que agradecemos, João, a oportunidade de esclarecer esses assuntos à nossa população e deixar aqui o nosso pedido à população. Nos apoiem no que puderem. Quem tem condição de ajudar de alguma forma, fazendo contato com o poder público, municipal, estadual, federal, nós contamos com essa ajuda. Muito obrigado. Obrigado, presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística aqui do sul do estado de Santa Catarina. Depois do intervalo tem mais RTV Notícias para você, Silmar Vieira, com o AgroNews.
Estamos de volta com o nosso RTV Notícias, atualizando aqui as principais informações. Conversamos com o Lorisvaldo Piuco, presidente do CETRANSC, agora há pouco, falando sobre o Porto Seco. Na sequência, a gente traz aqui informações sobre os pedágios, né? Vamos trazer aqui a bancada de deputados do Sul, numa reunião com a Associação Nacional dos Transportadores, para tratar sobre a questão dos preços de pedágio no extremo sul de Santa Catarina. Preços e instalação de novos pedágios é uma das preocupações com as quais estamos vivendo aqui no Sul. Os deputados estaduais que integram a bancada do Sul defendem que o governo federal leve em consideração as condições socioeconômicas da região para definir a quantidade de praças de pedágio a serem instaladas no trecho sul da BR-101 no processo de concessão para a iniciativa privada. Os parlamentares entendem que a região sul-catarinense, menos desenvolvida do que a norte, não pode arcar com o custo mais elevado da concessão rodoviária. Essa foi a posição manifestada depois do encontro realizado nesta quarta-feira, dia 2, na presidência da Assembleia Legislativa em Florianópolis, com técnicos da ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres. Pelo projeto original, estão previstas praças de pedágio em São João do Sul, Maracajá, Tubarão e outro entre Laguna e Imbituba. De acordo com os representantes da ANTT, o valor do teto estimado do pedágio nas 4 praças será de R$ 4,22, mas que poderá ser reduzido com a depreciação oferecida na licitação. A concessão será de 30 anos, mas somente após 1 ano da escolha da concessionária é que o pedágio passa a ser cobrado. Dos técnicos da ANTT, os deputados ouviram a defesa da concessão para melhores condições de manutenção e melhoria da rodovia, além de impactos indiretos na economia regional. Ainda segundo os técnicos, os investimentos da concessionária devem chegar aos 6,5 bilhões de reais, divididos entre custeio e serviços aos usuários e novas obras de melhoria. Os deputados do Sul reforçaram que tanto a quantidade de praças quanto o valor do pedágio deveriam ser reavaliados pelo governo federal para não sobrecarregar os usuários, especialmente aqueles que frequentemente circulam no trecho sul da BR-101. Por ser uma rodovia federal, essas decisões cabem exclusivamente ao governo federal. Bacana. A gente traz agora uma informação. A campanha a equipe multi-institucional faz aquelas campanhas do agasalho e outros grandes eventos. Essa equipe multi-institucional está fazendo uma campanha da seguinte maneira. Por essa questão da emissão de gases de todos os veículos, eles estão dizendo o seguinte: nós vamos plantar árvores como forma de compensação por aquilo que se provoca de poluição do deslocamento dos veículos, inclusive da própria equipe multidisciplinar. A gente tem mais informações, você entende melhor agora nessa matéria. Milhares de pessoas foram auxiliadas e ajudadas com a campanha do agasalho. O frio dói, doe calor. Agora, o pessoal entregou, foram feitas as entregas, mas lógico, tem alguém que vai receber uma compensação. O João Pedro, que é voluntário, está aqui e vai explicar melhor uma compensação ao planeta, não é mesmo, João? Justamente. Bom dia. Como você falou, foram mais de 7 mil famílias beneficiadas na campanha do agasalho. Nós tivemos 11 etapas de entrega e nessas etapas a gente teve um grande deslocamento de veículos. Foram caminhões, diversas viaturas que levaram esses donativos para essas famílias. E apesar de todo esse benefício social, a gente deixou um rastro, a gente deixou uma pegada, que a gente chama uma pegada ambiental, que foi a emissão do carbono desse deslocamento de todos esses veículos. Então a gente, de uma forma pioneira, pela primeira vez na campanha do agasalho, a gente resolveu fazer uma compensação por essa emissão de carbono, essa degradação que a gente acaba deixando. E então isso vai ser feito através do plantio de mudas. Então a gente fez todo um levantamento da quantidade de carbono que foi emitido. A gente chegou a um número de cerca de 3,5 toneladas de carbono emitida nessas 11 etapas de entrega.
E agora, então, fazendo todo o cálculo de quantas árvores seriam necessárias para fazer esse plantio, com um apoio muito importante da FANCRI, né, que vai ser um grande parceiro nosso nesse projeto, a gente vai estar, então, no próximo sábado, fazendo esse plantio de mudas para compensar esse carbono que foi emitido. Além de estar ajudando a população da nossa região, que foi muito bem ajudada pela campanha, mais uma vez, aí do inverno, ajudando o planeta, né? Como você falou, deixaram um rastro, agora é hora de compensar e por isso que é neste sábado, dia 5 de outubro, será feita essa ação. Isso, justamente, essa é a ideia. A ideia é a gente conseguir contribuir com a sociedade, mas minimizando o dano ambiental, né? Então, toda atividade que a gente faz, qualquer atividade humana, ela deixa um dano ambiental, né? Até posso deixar uma sugestão para as pessoas, existem calculadoras online, é fácil de achar na internet, em que cada um pode fazer o cálculo da sua pegada ambiental, ou seja, o carbono que as suas atividades diárias emitem. Então também é uma forma de, através do plantio de mudas, buscar compensar esse carbono. Até porque a própria ONU diz, o IPCC já deixou muito claro que o plantio de árvores, a recomposição de florestas é uma das principais formas da gente reduzir, né, essa possibilidade do aquecimento global através do sequestro de carbono. Então é muito importante que cada um tenha consciência da pegada que deixa no planeta. Nós da equipe multi-institucional estamos conscientes disso, por isso trouxemos essa iniciativa esse ano e fica então a dica para que cada cidadão possa procurar também fazer essa compensação. Por falar que trouxeram esse ano, era pioneiro, né? A primeira vez que acontece aí com a equipe multi-institucional. E essa ideia surgiu de onde? Na verdade, eu já participo há alguns anos da campanha do agasalho e essa questão sempre me inquietou bastante, né? Apesar da gente estar levando um benefício muito grande para as comunidades, a gente deixava esse dano ambiental para trás. Então, esse ano eu procurei realmente oferecer essa opção para os organizadores. O pessoal aceitou muito bem, a gente conseguiu essa parceria muito importante da FANCRI. Então, a gente espera que nos próximos anos a gente possa se tornar realmente uma rotina para que a campanha do agasalho cada vez mais se fortaleça e seja não só socialmente responsável, mas também ambientalmente responsável. Vamos sempre fazer um raciocínio, aquilo que nós poluímos, aquilo que nós provocamos de dano para o meio ambiente. Como é que nós podemos compensar isso? Se cada um fizer essa compensação com um pouco de ganho em favor da natureza, nós teremos um futuro, deixaremos uma herança muito melhor para os nossos filhos, netos e descendentes, enfim. Domingo tem dia de eleição, outubro, primeiro domingo de outubro, eleição, isso mesmo. Não é para prefeito, nem governador, nem deputado, é para Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente. E você vota. Serão eleitos 1.500 conselheiros tutelares em Santa Catarina. São pelo menos 5 por município. Qualquer cidadão apto a votar nas eleições gerais realizadas no país pode participar. Os eleitores precisam estar com o cadastro regularizado. Todas as pessoas, eleitores, que estavam com seu título de eleitor apto a votar no dia 6 de julho deste ano, que é a data corte que o Tribunal Regional Eleitoral fez para definir, né, os locais de votação, estão aptas a votar. Então, como uma eleição normal, as pessoas que estão aptas procurem, né, o local de votação com seu documento com foto e podem votar. O voto é facultativo, mas é muito importante que as pessoas participem desse processo. A eleição direta para conselheiros tutelares está prevista na Resolução 139 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Durante o processo, marcado para o dia 6 de outubro, o Tribunal Regional Eleitoral dará apoio operacional e logístico. O Ministério Público, junto com o Tribunal Regional Eleitoral, com a Federação dos Municípios Catarinenses, com a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado, o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente e a Associação Catarinense dos Conselheiros Tutelares, estabeleceu então uma parceria, um grupo de trabalho que desde o início do ano está trabalhando então nesse processo de escolha, e o TRE tem sido um parceiro fundamental nesse processo, com a cessão das urnas para todos os municípios catarinenses. Os conselheiros eleitos serão conhecidos no mesmo dia da eleição e tomam posse no dia 10 de janeiro de 2020. O Conselho Tutelar é um órgão dos municípios que tem como função zelar pelos direitos de crianças e adolescentes.
Por ter autonomia funcional, não é subordinado a nenhum outro tipo de órgão governamental. São 5 conselheiros tutelares por município no mínimo e este órgão tem essa função de receber as denúncias, acompanhar alguns casos, aplicar as medidas de proteção para aquela criança que eventualmente esteja sofrendo algum tipo de violação de direitos, seja por negligência dos pais, por abuso, por violências físicas, sexual, de qualquer pessoa, familiares ou não, do próprio Estado que também às vezes viola direito das crianças e dos adolescentes. Agronews, com Silmar Vieira. Oferecimento Coperja. Da matéria anterior está aí um fato que nós pouco demos importância. Ir lá votar do conselheiro tutelar. Ah, é verdade. Pouquíssima gente tem a consciência. Eu preciso votar, sou eleitor e eu tenho o voto facultativo. É a história de se é um direito ou se é um dever, né? A gente encara, mas é um direito votar. Não, votar é um dever que todos nós temos, acima de tudo. Nosso dever aqui agora é falar sobre agronegócio. O nosso dever é agradecer a chuva que veio finalmente. Precisa mais. Obrigado, São Pedro. Obrigado, São Pedro. A chuva veio em um volume bom, razoável, mas está longe, evidentemente, de resolver o problema da estiagem. Mas pelo menos veio, menos mal que ela veio e que vem ainda mais. Pelo menos as previsões indicam aí até domingo um bom volume de chuva. Agora, em Içara, mesmo com chuva, os fumicultores estão tendo um problema muito sério. 35% da safra de tabaco no município de Içara foi perdida. E aí, até o pessoal encontrar o causador desse problema, afinal de contas, encontraram. O problema estava nas lavouras de batata no município de Içara. Para entender essa história, quem explica melhor isso é o Luiz Fernando Búrigo Coan, que é um engenheiro agrônomo da Ipagre em Içara. Explica o que aconteceu, afinal de contas, nessa história entre lavoura de fumo e lavoura de batata lá em Içara. Vamos acompanhar. Silmar, o que houve foi o seguinte: cerca de 50 produtores de Içara, uns dias atrás, procuraram a Secretaria da Agricultura, vereadores, Epagre, porque eles estavam com sintomas de doença em suas plantações de fumo. Cerca de 30% a 35% da área desses produtores já estava afetada. Desconfiava-se que seria o PVY, ou Potato Vírus Y, vírus Y da batata, de um plantio de batata próximo a essas áreas de fumo. Então, foi combinado que seria feita uma análise dessas plantas afetadas para comprovar ou não a presença desse vírus da batata. Afinal, fumo e batata são da mesma família, as Solanaceae. O resultado veio positivo. As plantas de fumo estão afetadas pelo PVY, que é transmitido através do pulgão, certo? E também outros, mas principalmente o pulgão, o principal vetor desse vírus. E dentro da área de fumo, então, esse vírus se dissemina também através do pulgão. Então foi combinado, os responsáveis pela área onde é feito o plantio de batata se comprometeram de forma amigável a não realizar esse plantio na safra seguinte, e dessa forma o prejuízo nessa safra ocorre, os produtores já não têm tratamento para o PVY, mas para a safra seguinte se procurou prevenir o plantio de batata próximo às áreas de fumo. Afinal era uma área de batata para muitas áreas de fumo próximas na comunidade Esperança em Içara. Muito bem, está aí. O interessante nessa história toda é que essa doença na lavoura de batata não traz prejuízos muito grandes, muito significativos. São prejuízos bastante modestos, digamos assim. Agora, quando passa para a lavoura de fumo, é catastrófico. 35%, repito, das lavouras de fumo, 35% da produção de fumo de Içara nesta safra simplesmente foi dizimada e foi prejudicada em função desse problema. Passou da batata, foi para a lavoura de fumo, aí foi uma catástrofe. Agora, é claro, foi uma decisão amigável, né, João Paulo? Mas não é uma decisão fácil de se tomar, né? Porque o cara que está plantando batata, ele vai ter que deixar de plantar batata, vai ter que ir para outra área, vai ter que ser plantado batata, por exemplo, onde não tenha lavoura de fumo perto, ou descobrir uma forma de não deixar contaminar de uma lavoura para outra. Mas está aí posta a situação e é um prejuízo grande, né? O preço do fumo tinha uma expectativa boa para o preço do fumo nesta safra, então 35% da safra perdida é dinheiro que deixa de circular com certeza aí no município de Içara. Felizmente resolveram amigavelmente naquela região, mas nós temos outras regiões aqui onde convivem o cultivo de batata e de fumo. Espera-se que não tenha mais problemas. Obrigado, Silmar. Até amanhã. Um abraço, até lá.
AgroNews com o Silmar Vieira aqui, sempre no programa o RTV Notícias, que agora chega ao final. Vem aí na sequência o RTV Sport Show e a gente volta amanhã pontualmente ao meio-dia. Até lá, boa tarde. RTV Notícias. Oferecimento Unimed. Cuidar de você, esse é o plano. E Uniaselv.